Enquanto a Rainha Elizabeth foi a mulher que mais reinou na história das monarquias, Carluxo pode ter um reinado bem curtinho. Não tô nem falando do homem bater as botas, pelo amor de Deus, né? Mas talvez ele simplesmente não conseguir reinar. Na última semana, teorias de conspiração sobre um possível falecimento ganharam força na internet, né? Depois que o Palácio de Buckingham atualizou as coisas do funeral lá do rei. Mas é um protocolo que sempre foi seguido, gente, né? A gente nunca sabe, assim, o que realmente se passa dentro daqueles portões, né? Tudo é uma caixinha de surpresa. Vamos relembrar outros reinados também que tiveram vida curta lá pelos lados, né, do Reino Unido. Mas antes de começar o vídeo, deixe o seu like e inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me siga também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada e é de graça. Rei Edward V. Eu já contei essa história aqui no vídeo que eu fiz falando sobre os meninos da torre, né? Que aconteceu lá em 1483. Vamos relembrar essa história. O rei Edward IV morreu no dia 9 de abril de 1483. E no leito de morte, ele indicou que seu filho, Edward V, fosse o seu sucessor. Só que Edward tinha só 12 anos na época. E o tio dele, né, o Ricardo, estava urubuzando esse trono. E era justamente ele quem seria, né, o protetor do novo rei. E dessa forma ele também assumia a regência. Ricardo logo arrumou uma conspiração e pouco tempo depois conseguiu aprovar uma resolução no parlamento que declarava os filhos de Edward IV ilegítimos. Ou seja, o rei não poderia estar no cargo que estava. Edward V ficou só 86 dias no poder, até que ele e seu irmão mais novo foram colocados em uma torre de Londres, onde eles simplesmente desapareceram. O sumiço se tornou um grande mistério na história, porque não houve velório e nem registro também em livros históricos. Edward VI. Podemos dizer que Edward VI foi o filho que o pai, né, o rei Henrique VIII, sempre quis, fruto do seu casamento com Joanna Seymour. Edward assumiu o trono em 1547, depois do falecimento do pai. E aí ele tinha 10 anos na época. O governo dele ficou bem marcado por múltiplas agitações, né, e rebeliões também, na Inglaterra. Para começar, ele foi criado como protestante e aí enfrentava, né, resistência até dentro da família, principalmente da sua meia-irmã mais velha, que se chamava Mary, né, filha da primeira esposa do rei Henrique VIII, Catarina. O Edward, ele defendia a nova revolução da reforma protestante, né, conhecida como reforma henriciana, só que, como ele era menor de idade, o seu reinado foi comandado por um conselho regencial, né, formado por Edward Seymour e o John Dudley. No ano do governo do Edward VI, que foi em 1553, o adolescente acabou ficando muito doente e, entre melhoras e recaídas, acabou desenganado. Ele sofria de febre intensa, né? Tinha dificuldade de respirar, alguns desmaios também e muita secreção na garganta, que às vezes inclusive saía até com sangue. E para o seu total desgosto, Mary assumiu o trono após seu falecimento e ficou lá por 5 anos até que ela mesma também faleceu. Lady Jane Grey. Jane Grey ficou apenas 9 dias no poder, não deu nem para sentir a maciez do estofado do trono, né? O reinado dela se deu em outubro de 1537. Ela foi colocada lá no trono pelo rei Edward VI, que a gente inclusive acabou de falar, né? Na realidade, o sogro dela era um duque muito influente e foi ele quem convenceu o rei adolescente a colocar a filha dele como a sucessora, né? E como eu falei, o Edward era protestante e não queria a Mary, que era católica, né, roxa, no lugar dele. Só que a Jane, ela tinha 19 anos na época e foi proclamada rainha. Ninguém deu muita bola, para ser bem honesto. Os lords acabaram não reconhecendo o seu reinado, né, e a coisa deu muito errada porque a Jane e o marido, né, Percy, foram presos na torre e executados juntos. Mary, rainha da Escócia. A gente já mencionou a Mary da Escócia também aqui no canal, né? Ela alimentava um forte sentimento pela sua prima, a rainha Elizabeth I, que reinava sobre a Inglaterra.
A Mary reinou por 6 anos, de 1561 a 1567, quando ela acabou abdicando. A Mary não era muito querida, né, lá no seu país, porque ela tinha sido criada na França e até foi consorte por lá, né? Na época ela era casada com Francisco Delfim da França. E ela era católica também, o que gerava muita desconfiança, inclusive por parte da sua prima. O reinado de Mary foi assim, completamente caótico. E a Mary foi constantemente envolvida em fofocas, conspirações, né? Ela foi casada com o Lord Darling, acho que é Darling, uma coisa assim, né? Mas dizem que ele era um marido violento e o casamento era bem infeliz. E aí dizem que ela tinha um amante, um homem chamado Jamie Hepburn. E aí, né, ela participou do assassinato do próprio marido, né, uma fofoca que rola também, que foi sufocado, teve o corpo deixado no jardim. O principal suspeito era o suposto amante também, e aí, né, pra piorar, o corpo mal esquentou e ela casou com o amante. A nobreza não gostou de nada daquilo, ela acabou presa e teve que abdicar do trono em 1567. Edward VIII. Como você está vendo aqui nessa lista, a fofoca sobre a vida pessoal dos reis teve muita influência no reinado curto, né, dos envolvidos. O rei Edward VIII foi mais um grande exemplo disso. Ele ficou no poder por apenas 11 meses, de janeiro a dezembro de 1936. Esse a gente conhece bem, porque, né, é o tio da Betinha que largou o trono para poder se casar com uma americana. O Edward VIII, ele era conhecido por ser uma pessoa bem inconsequente, né, que amava moda, se interessava por mulheres mais velhas. Até aí, ele não estava cometendo nenhum crime, né, mas tudo mudou quando ele se apaixonou pela socialite americana Wallis Simpson, que era divorciada, se não me engano, por 2 vezes. Inclusive, ela é tratada até hoje pelos britânicos como uma espécie de Jezebel, né? Eles chamavam ela de Batwoman. Pois é, o relacionamento foi considerado moralmente inaceitável pela grande igreja da Inglaterra e ele preferiu abdicar da coroa do que, né, se separar. Claro que assim, outros motivos rondaram essa abdicação também, né, incluindo a aproximação de Edward VIII do Partido Nazista. Pois é. Longe de mim agora Carluxo também, mas ele entraria no top 3 aqui dessa lista se algo acontecesse com ele, né? A gente torce para que não aconteça. Tem uma teoria de conspiração até dizendo por aí que Carluxo já faleceu, mas eu acho que eles não seriam tão caras de pau a ponto de anunciar, gente, a presença dele em eventos. Vamos usar o que? Sósia? Pois é, né? Não sei. Eu acho que o Carluxo é muito excêntrico para ter um sósia. Se você quiser uma outra versão com outras monarquias fortes da Europa, deixa aí também nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.